Olá, eu sou a professora Eli Costa, aqui do canal Pedagogia da Gema. Hoje nós estamos aqui com o decreto número 1171, de 22 de junho de 1994. Então, este decreto, ele aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Nós vamos ler Nós vamos ler. Vamos iniciar aqui pelo artigo 1º. Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que com este baixa. Segundo, artigo 2º, os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo ativo, de cargo efetivo ou emprego permanente. Então, assim, referente à administração pública, nós sabemos que corresponde à prestação de serviços públicos diretamente pelo próprio Estado e também pelos seus órgãos, que também sabemos que a administração pública ela é dividida em administração direta e indireta. Então, a direta é o quê? A administração direta é o conjunto de órgãos ligados diretamente ao poder executivo. Exemplo, a nível federal. A nível federal nós temos a Presidência da República, STF, nós temos a nível estadual o governo estadual, Tribunal de Justiça, a nível municipal nós temos a prefeitura, nós temos os vereadores, secretários, e a administração indireta é o serviço prestado por pessoa jurídica criada pelo público, pelo poder público, para exercer tal atividade. Exemplo. Então, assim, podem ser exemplo de administração indireta. As autarquias, por exemplo, as universidades federais, os institutos federais. Nós temos também autarquias como INSS, Bacen, fundações, FUNAI, empresas públicas, Correios, Caixa Econômica, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras. Também, e aí cabe também a gente refletir aqui sobre a administração pública, sobre os princípios. Quais são os princípios? De acordo com o artigo 37 da Constituição de 1988, a nossa Constituição vigente, traz que os princípios da administração pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, assim, nós vamos dar continuidade aqui e é interessante você ler mais sobre essa questão da administração pública federal. A administração pública, para você entender um pouco mais como ela está organizada. Então, aqui vamos para o parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Aí nós vamos passar aqui, anexo. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Vamos adiantando aqui. Capítulo 1, seção das regras deontológicas. Então, assim, deontologia é o quê? É o estudo ou tratado dos deveres ou das regras de natureza ética. É o quê? É o conjunto de deveres e regras, certo? De natureza ética de uma classe profissional. Então, a
Deontologia é uma disciplina da ética especial adaptada ao exercício de uma profissão. Então, deontologia, regras deontológicas, correspondem a quê? Diz respeito aos deveres específicos do agir humano no seu campo profissional. Então, vamos aqui. Quais são as regras? Vamos aqui. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o serviço público. Esse decoro aqui está ligado à questão da decência, respeito às regras de convivência. Então, vamos aqui, seguindo. Seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Continuando aqui a nossa leitura. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Então, é interessante você parar também e pesquisar um pouco da trajetória da ética. Ética, moral, é bom você compreender também um pouco da ética e moral. Como foi essa trajetória? Etimologicamente, ética está ligado a quê? E também é bom você refletir até que ponto ética e moral, né, estão relacionadas também. E o que vai implicar, né, para nós servidores públicos. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 e capítulo 4º da Constituição Federal. Então, vamos dar continuidade aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Bom, peraí, deixa eu voltar aqui. As regras contidas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Aí nós vamos continuar aqui. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Aí vamos continuar aqui. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos. Ou seja, todos nós pagamos tributos, né? Todo dia nós pagamos. Até por ele próprio, e por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre do direito como elemento indissociável. Indissociável quer dizer que não é desligado, certo? De sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Próximo. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Continuando aqui a leitura, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Vamos continuar. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais
ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Continuando a nossa leitura. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Próximo. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Então, nós estamos lendo aqui sobre as regras, né, deontológicas do servidor público. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Então, deixar o servidor público, qualquer pessoa, deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Continuando aqui a nossa leitura. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Seção 2 dos princípios deveres do servidor público. Vamos aqui. São deveres fundamentais do servidor público. Fazer o quê? Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário, ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum.
Continuando aqui a nossa leitura. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e o contato com o público. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos, que aqui está ligado à questão das regras deontológicas. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Ser assíduo e frequente ao serviço público, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum, apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função, manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Também, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Dando continuidade aqui na lei, na leitura, divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Seção 3 das vedações ao servidor público. Não aprovado, não pode. O que é vedado ao servidor público? Fazer o quê? O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Não pode também prejudicar,
deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. O servidor público também não poderá ser, em sua função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. O servidor público também não poderá deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos às perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com os colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Não pode também pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Não pode também alterar ou deturpar o teor de documentos que devam encaminhar para providências, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Não pode desviar servidor público para atendimento a interesse particular, retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Não pode também fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio, de parênteses, de amigos ou de terceiros. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atende contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa, exercer atividade profissional à ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Aí temos aqui das comissões de éticas. Aí tem aqui, em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura. Aí vamos continuar aqui. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes, consciência do faltoso. Então, para concluir, vamos aqui. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público. Então, o que é o servidor público? Todo aquele que, por força da lei, contratado, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente
a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Então, você pode consultar, é interessante você ler a lei, eu li aqui muito rapidamente, muito brevemente. Então, também nós lemos aqui a lei, deixa eu voltar, profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal. E assim, é interessante também destacar que desacato ao funcionário público, né, no seu exercício, é considerado crime pelo Código Penal, artigo 331 do Código Penal brasileiro, né, que fala assim, traz assim, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, acarreta o quê? Pena, detenção de 6 meses ou mesmo multa, né? Então, configura-se como crime desacatar funcionário público no exercício da sua função. Então, se você conhece os seus deveres como servidor público, é interessante você também conhecer sobre os seus direitos. Então, nós teremos uma videoaula com questões relacionadas a esta lei, questões de concurso relacionada a esta lei aqui. E participe da nossa sala, que lá eu vou postar um formulário com questões de múltipla escolha sobre esta lei. Então, vamos lá. Eu vou postar também essa lei do jeito que ela está aqui. Ela é uma lei pequena e dá para você ler, realizar a leitura. Tchau. Vou terminando aqui, tá bom?